primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer pra minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Olá, minha gente, mais um episódio aqui do nosso Portinari Negro, nesse Free Paracatu, né? Essa primeira edição que está aí pegando fogo, não só com a exposição aqui na praça, mas também pelos temáticas, pelas mesas, pelos participantes. E aqui, virtualmente, vou conversar com o Ricardo Fernandes, né, do Instituto Arteiros. Ricardo é uma liderança da cidade de Ricardo Fernandes. Como Portinari contribuiu para a conscientização racial? #FreeParacatu, #Sesc. No vídeo, Ricardo Fernandes. Como Portinari contribuiu para a conscientização racial?
tem duas pessoas conversando via webcam. O vídeo das duas é exposto simultaneamente, divididos em 2 retângulos, um do lado do outro. No primeiro retângulo, com o nome escrito embaixo, está Tom Farias, um homem negro de cabelos escuros, cheio de dread, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja camisa preta e usa óculos retangulares de aro fino no rosto. Ao seu fundo, há uma parede branca com um quadro de tom avermelhado. No segundo retângulo, com o nome escrito embaixo, está Ricardo Fernandes, um homem negro de cabelos escuros, cacheados e curtos. Ele traja camiseta listrada de laranja e preto, usa bigode e um piercing de argola na narina esquerda. No seu fundo, há uma parede branca. No canto inferior direito, há um homem negro de cabelos curtos e blusa preta, que é um intérprete de Libras. Este aparece ao longo do vídeo todo, traduzindo simultaneamente o que está sendo falado. O fundo é composto pelo design do primeiro Free Paracatu, que possui tom azul claro. Na parte superior esquerda, lê-se Ministério da Cultura e Kim Ross apresentam. E na parte superior direita, lê-se primeiro Free Paracatu e Sesc. Na parte inferior esquerda, em fundo branco, há as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. Ele faleceu em 62. Então, já depois da Lei Afonso Arinos, por exemplo, né? A Lei Afonso Arinos, ela estabeleceu uma legislação que punia atos racistas em função de um ato racial que aconteceu no Rio de Janeiro. E que é muito interessante, Ricardo, que essa lei foi usada pela primeira vez em favor da jornalista Glória Maria, que faleceu há pouco tempo. Ela foi a primeira a usar essa lei no Brasil, né? A Lei Afonso Arinos. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, mas eu queria que você também se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouco de você, do teu trabalho, e depois você falasse um pouco desse tema que você tanto trabalha, enfim, e elabora. Então, eu sou Ricardo Fernandes, eu sou cria da Cidade de Deus, tenho 34 anos e estou envolvido nos trabalhos sociais, na militância, provavelmente desde meus 12 anos de idade, a partir da minha família, né? Fui criado pela minha mãe, pela minha tia, minha mãe Ana, minha tia Miriam. As discussões sobre problemas sociais, sobre racismo no Brasil, já se dá na minha família desde muito cedo. Então, estou envolvido nessa discussão a partir de conversas de música e de vídeos e de imagem há muito tempo. Há 13 anos atrás, eu fundei um grupo de teatro na Cidade de Deus, focado em crianças e adolescentes, que se chamava Arteiros. Não tinha o intuito de ser o que hoje era só um encontro de crianças, entendendo que quando se teve o UPP, né, na cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o foco da UPP, que era a Unidade de Polícia Pacificadora, era muito direcionado para a juventude, para o jovem adulto, e não se tinha tantas atividades, não se tinha tantos projetos para as crianças, e muitas vezes os projetos, as atividades culturais, sociais que haviam para os jovens, quem estava ali presente eram as crianças, porque depois da escola elas acabavam ficando ociosas e estavam lá. E a gente percebendo que as crianças eram sempre o público de algo que não era direcionado para elas, a gente entendeu que era necessário fazer algo para elas. Então eu me junto com meu amigo Feira e a gente começa a fazer aulas de teatro para crianças e adolescentes. Depois essas aulas vão crescendo, porque o número de crianças vai crescendo. A gente de 30 crianças da primeira aula passou para 50. Quando a gente foi ver, a gente tinha 60 crianças. E uma constância muito grande, entendeu-se que precisava se formar um grupo de teatro. E aí a gente surge com o nome Arteiros, muito em função do que estava se fazendo ali, a arte, né? O eiro desse prefixo de quem trabalha, né? O eiro, né? Arteiros, de quem trabalha com arte, e arteiros também, porque as crianças eram muito arteiras, eram muito bagunceiras, com a idade que elas tinham, que era 9, 10 anos, que era uma idade muito ali da bagunça. Então a gente começa a fazer esse trabalho e vai desenvolvendo e se torna hoje um instituto
que é para além de um grupo de teatro. A gente hoje é um instituto que tem atividades de teatro, mas também tem atividades ligadas ao eixo de educação, como reforço escolar, como pré-vestibular, atividades que são ligadas a aprendizado de idiomas, né, que a gente entende o quanto que o português, né, depois eu quero até falar mais sobre isso, o quanto que o português é dentro desse conceito que a gente está inserido, que é a América, né, aqui América do Sul, mas o quanto que ele nos traz um isolamento linguístico, não nos fazendo dialogar com as outras nações que nos rodeiam, fazendo com que a gente nem tenha um sentimento de latinos por não nos reconhecermos nas línguas que são faladas pelos outros países na América Latina. E aí a gente entende o quanto é importante que crianças e adolescentes aprendam outro idioma para além do português, para conseguir cada vez mais dizer ao mundo coisas que acontecem no Brasil, que por conta do idioma acabam ficando muito isoladas no Brasil e não tendo a real importância e proporção que deveria ter. Isso eu digo para as coisas positivas e para as coisas negativas, né? O idioma é cultura, né, Ricardo? Então, Sim. é importantíssimo ampliar o universo cultural. Quer dizer, quando a gente fala de ampliação do universo cultural, nós estamos falando em todos os sentidos, né? Você fala da questão de teatro, mas você poderia falar também do esporte, você poderia falar... e a língua é um vetor de imensa importância para ampliar esse universo, né, cultural. Exatamente, exatamente. E é uma coisa que a gente fala muito dentro do Instituto Arteiros, que é o quanto que o que te mostram, né, o que você, enquanto uma pessoa preta favelada, é instruída a enxergar, é muito menos do que tudo que tem para você ver. Sabe? Te apresentam uma limitação para que seus olhos não vejam além. E aí, dentro do Instituto, a gente trabalha essa ampliação da visão, essa ampliação da possibilidade, né? E a gente vai ali estimulando o esperançar nas pessoas. Elas podem esperançar vida diferente da que ela tem, espaços diferentes, que ela pode entender que o mundo é muito maior que o quintal que apresentaram para ela. E a gente tem feito isso há 13 anos, com teatro, com educação, com esporte. A gente tem parcerias com projetos de esporte também. Isso tudo direcionado inicialmente para crianças, só que a instituição foi crescendo, foi tendo mais idade, as crianças seguiram tendo mais idade. Então, a criança que começou lá com 10 anos, hoje ela tem 23, e aí a instituição seguiu também aumentando a idade das pessoas que podiam ingressar. Então, hoje a gente tem aulas para criança, mas também tem aulas direcionadas para adolescentes e também para adultos de todas as idades. E você é muito jovem, imagina quando começou, 20 e poucos anos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de como começou essa ligação sua, principalmente, depois do Instituto Arteiros, com Portinari em si, né? Ou seja, e aí já numa ligação com o projeto Portinari. Uhum. A minha ligação pessoal com o Portinari se dá dentro da escola, né? De forma muito vaga. Eu venho de uma escola pública chamada Compositor Luiz Gonzaga, que fica aqui na Cidade de Deus, e uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro, algumas escolas públicas do Rio de Janeiro, elas têm um destaque muito pelo empenho do seu corpo docente, né? E não necessariamente por conta da grade que foi pensada. Então, assim, eu tive professores e professoras excelentes, diretoras que lutavam muito, assim, um grupo de mulheres, né? Entendeu? Que a maior parte das pessoas que tocam mais escolas aqui no Rio de Janeiro são mulheres, que eram muito empenhadas em fazer a gente aprender coisas que fossem ser importantes para a nossa vida, para além do que a grade estava ali nos impondo. Então, a gente aprendeu sobre o Portinari através de atividades extra sala de aula. Então, atividades culturais que tinham dentro da escola, tinha coisas apresentando muitos artistas brasileiros dentro da escola, que não eram necessariamente no livro da escola, mas sim algumas atividades. E eu tive meu primeiro contato com o Portinari lá, entendendo que ele era um artista brasileiro, porque antes disso eu escutava esse nome e não associava ele ao Brasil, associava como um estrangeiro que veio ao Brasil para fazer suas obras de arte, mas não era brasileiro.
E aí, depois de muitos anos, meu outro contato que eu tenho com o Portinari é a partir do projeto Portinari, que tem ali o Guilherme, né, como uma liderança, e tem uma equipe maravilhosa que a gente teve aproximação, que é a Adriana e o Lisandro, que são pessoas muito dedicadas em difundir a palavra e a arte do Portinari. E aí eu recebo a proposta de levar essa exposição de Portinari para o Instituto Arteiros, e a gente conversa, e, enfim, eles me falam a fundo o que é essa exposição, e eu entendo a importância, a gente leva essa exposição, passa por alguns treinamentos, porque, para além de levar a exposição para a Cidade de Deus, né, para o Instituto Arteiros, a gente ainda formou uma equipe de pessoas da Cidade de Deus para ser as pessoas que falariam na exposição, que seriam os Mentores. Os monitores ali conduzindo o público a conhecer as obras. Então, eu acho isso de uma importância muito grande e muito representativo se tratando de Portinari, né? Da obra de Portinari e da pessoa do Portinari. Ter pessoas daquele território, pessoas pretas, faveladas, falando sobre ele, é literalmente Portinari, porque não faria sentido um aluno da PUC ser o monitor da exposição de Portinari na Cidade de Deus. Não faria sentido uma pessoa de alguma zona privilegiada e rica do Rio de Janeiro, branca, ser a pessoa que estaria ali no Instituto falando de Portinari para as pessoas da Cidade de Deus. Então, quando se tem a proposta dentro do projeto de ter uma formação, né, um processo de formação e informação sobre o Portinari, para que a gente, dentro da nossa linguagem, dentro da nossa maneira de se comunicar, fale para o público que está ali presente quem é Portinari, isso para mim é literalmente Portinari. Você tocou, né? A gente está falando aqui de duas pessoas que dão a alma e o sangue, né, por esse projeto, que é o João Cândido Portinari, filho do Cândido Portinari, o Guilherme de Almeida, né, que já esteve aqui conosco. Enfim, o João Cândido é nosso parceiro nessa questão. E eu queria que você falasse também um pouco desse impacto, né? Porque uma coisa é você assistir, né, uma exposição como a do Portinari, enfim, e aí com esse recorte racial que a gente está dando a essa exposição, que é o Portinari Negro, ou seja, a reunião de peças pintadas pelo Portinari, que tem a ver com a temática negra. Então, representação de homens, de mulheres, de crianças, desse ambiente onde o negro passou a viver após a abolição da escravatura, né? Porque o Portinari trabalha muito sobre a questão do pós-abolição da escravatura. Quer dizer, são outros momentos do Brasil, né? Você tem pintores do século XIX, sobretudo, que retratam o homem negro ou a mulher negra no ambiente da fazenda, no eito, ou sendo, digamos, violentado, né, pelo sistema escravista, e você traz o Portinari traz já aí na virada do século XX, ali, sobretudo a importância da obra dele em 1930, 1940, 1950, né? Ele traz o negro para um outro ambiente. Então, o que a gente percebe, né, eu tenho falado aqui, né, é que as pessoas vão passar a conviver com imagens de homens e mulheres negros e crianças dentro da sala de visita, ou seja, dentro do ambiente da casa, através de uma obra do Portinari. Então, eu queria saber como é que foi esse impacto, né, para vocês, vamos dizer assim, né, os jovens do Instituto Arteiros, quando se deparou com essa obra, ou com essas obras do Portinari no projeto em si. Então, a gente recebeu um número muito grande de visitantes na nossa exposição. A gente fez parceria com as escolas municipais da Cidade de Deus. A Cidade de Deus tem mais de 12 escolas municipais dentro do território. Então, assim, tinha um público muito grande em uma das escolas.
eu acho uma coisa que é muito bacana e é uma coisa que eu falo muito, que é a necessidade de permitir a subjetividade para as pessoas pretas, né? Que a subjetividade, ela tá ligado a uma característica humana, né? De você poder imaginar, de você poder projetar, de você poder, às vezes, se deslocar da dureza da realidade e se permitir a subjetividade que a arte causa. E vendo, acompanhando os públicos que foram até lá, estando lá desde crianças, adolescentes, adultos, foi muito perceptível o quanto que a obra do Portinari comunica, né? O quanto que ela tem a proposta de comunicar sobre um período, de comunicar sobre uma vivência de um povo em um período do Brasil. E isso impacta muito as pessoas, porque em alguns momentos a obra dele tem a dureza do que foi aquilo, sabe? A tonalidade. Eu não sei técnicas de pintura, né? Não entendo técnicas de pintura, de artes plásticas, assim. Falo como um leigo, né? Como um leigo atravessado por aquilo que vejo. O tom de algumas obras de Portinari, a força que está explícita no pincel quando aquilo foi pintado, demonstra muito o que ele queria comunicar daquilo que estava ali naquela imagem, de um período de dor, de um período de seca, quando ele representa a obra dele, que está ali falando da seca, o impacto das pessoas vendo a obra Guerra e Paz, sabe? Entendendo que uma representa a paz, a outra representa a guerra, mas o quanto que dentro da guerra, em alguma medida, existe paz, e quanto dentro da paz existe guerra, sabe? Que uma está literalmente associada e desassociada da outra. Então, assim, teve um impacto muito grande, porque ver uma criança tendo contato com a obra de Portinari, uma réplica do quadro dele, né, gigantesca na frente dela, e ela tendo a possibilidade de ter a experiência de enxergar coisas dela, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa pobre, naquele quadro, foi muito impactante, assim. Muitas pessoas foram mais de uma vez à exposição, sabe? Para entender melhor, para perceber alguma coisa que não tinha percebido da primeira vez. Foi um período, assim, de alguns dias que realmente impactou muito. A gente fez uma matéria para a TV Globo mostrando a exposição, falando sobre a exposição. Então, teve impacto para além da Cidade de Deus, porque pessoas de fora da Cidade de Deus passaram a ir à exposição, passaram a saber sobre a exposição lá. Então, acho que esse trabalho que a gente fez na Cidade de Deus, junto com o João Cândido, com o Guilherme, foi, né, de uma importância muito grande para algo bacana que está sendo construído dentro das favelas há muito tempo, né? E aí eu sempre falo que coisas que estão sendo construídas dentro das favelas, elas precisam obrigatoriamente da contribuição e da participação de pessoas de fora da favela. E aí, trazendo para a questão racial, questões pretas, questões raciais pretas precisam, obrigatoriamente, da participação das pessoas brancas nos seus processos, porque as questões brancas, elas têm a participação das pessoas pretas. A arte branca tem a participação de pessoas pretas. A arquitetura, tudo dos brancos tem a participação dos pretos. E aí, na hora dos pretos, os pretos precisam fazer sozinhos. Não, os pretos não têm que fazer sozinhos. Os pretos precisam ter o protagonismo do que estão fazendo, porque é sobre si, é sobre nós, mas temos que ter a participação das pessoas brancas, porque elas precisam utilizar de todos os avanços que o privilégio trouxe a elas para desequilibrar, para reduzir o desequilíbrio racial e o desequilíbrio social que existe no Brasil. Então, construir algo dentro da Cidade de Deus, relacionado ao Portinari, precisa ter as pessoas brancas, porque elas precisam utilizar dos seus privilégios, das suas concentrações de renda, das suas concentrações de conhecimento intelectual, acadêmico, para desenvolver aquele lugar que foi atrasado, que foi estagnado por seus antepassados.
e por políticas públicas, né? Não foram pessoas que acharam que tinha que fazer algo. Não, foi uma política pública implementada para atrasar uma parte da população e avançar uma outra. Hoje, em outro momento, em outro contexto do mundo e do Brasil, a gente precisa entender, olha, uma política avançou um e atrasou outro. Hoje a gente tem consciência que isso aconteceu, vamos desequilibrar isso aí. Mas só dá para desequilibrar se vocês também desequilibrarem, dá para a gente, os atrasados, ser quem vai fazer isso desequilibrar, porque a gente está atrasado, sabe? A gente não está no mesmo lugar. Assim. A gente tem avanços individuais, mas enquanto povo a gente não está no mesmo patamar, então a gente precisa que vocês, avançados, façam movimentos para que essa desigualdade reduza. E aí o projeto Portinari, eu acho que é uma boa demonstração desse movimento que é necessário ser feito. E cada vez em maior escala, em mais favelas, em mais quilombos, em mais lugares desse Brasil. Maravilha, Ricardo. Mas nós estamos falando de uma das maiores comunidades brasileiras, né? No Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Acho que são 16 bairros, né? Micro-bairros dentro da própria Cidade de Deus, né? E nossa imagem de Cidade de Deus ainda é o filme, né? Do Fernando Meirelles, inspirado no livro do Paulo Lins, né? A gente essa situação sempre de violência, sempre de pobreza, sempre de abandono, enfim. Então, quando você faz esse atravessamento da arte, quer dizer, o quanto a arte consegue derrubar esses muros, né? Como você está falando bem, né? Esse derrubar muros através das artes. E uma arte como a do Portinari, ela passa a dialogar, porque as pessoas começam a se ver um pouco na arte do Portinari, né? Quer dizer, ali são corpos negros retratados por um pintor. É um pintor branco, mas que tem uma pegada ideológica, uma pegada de uma militância muito importante. Portinari teve militância política e foi muito perseguido em função disso, né? Deu a vida à arte, a gente pode dizer, nesse sentido, né, o Portinari. Então, o quanto isso que você está falando tem esse atravessamento, né, com relação à realidade de um lugar como Cidade de Deus e uma realidade da arte em si. Então, como tem confluência essas duas trajetórias, né? Sim. Eu costumo dizer lá nos arteiros que a gente precisa sempre estar atento aos movimentos que estão sendo feitos no mundo, mas sempre entendendo quais são os efeitos desses movimentos no futuro. Não num futuro muito distante, né? Nessa ideia de futuro que existe no Brasil, que o Brasil é o país do futuro, que é um lugar que nunca chega, sabe? Mas no futuro, num espaço curto de tempo. Então, um movimento como esse do Portinari, quando chega e eu falo com as pessoas, e a gente vai para essa nossa metodologia de olhar o futuro, eu falo para eles, olha, a gente vai trazer uma exposição aqui sobre Portinari, vai trazer toda essa discussão sobre arte na favela, mas é importante a gente entender que ali na frente, bem ali na frente, a gente está desenvolvendo, não desenvolvendo, instigando em pessoas o desejo pela pintura. Tá? Ali na frente, por conta de uma exposição, a gente está instigando, estimulando pessoas a se desenvolverem enquanto pintores e pintoras. Então, nessa teoria de você olhar um futuro curto, quando a gente faz a exposição lá, e aí, para além da exposição, a gente tem as atividades, né? Porque você chega na exposição e depois você tem atividades artísticas. Você recebe papel, você recebe caneta, você recebe pincel, para você fazer sua arte inspirada no que você viu nos quadros, sabe? A gente fala muito, não é para vocês copiarem, é para vocês se inspirarem, é para vocês colocarem no papel o que
essa arte que você está vendo te causou, te gerou. E aí a gente teve milhões de tipos de respostas, milhões de tipos de pessoas, de crianças falando que tem a obra da mãe, falando, que essa obra te inspira? E aí colocando várias imagens ali, né? E aí às vezes vai num lugar um pouco ingênuo, né? A pintura da mãe, a arte da mãe, a criança reproduz com o coração, vai num lugar ingênuo, mas tem muita informação sobre isso. Tem muita informação porque aquela mesma criança, ela, quando vai para alguma arte que tenha a figura masculina, ela não imediatamente associa ao pai dela, sabe? E aí já tem uma apresentação de um cenário realista, porém extremamente entristecedor, que é o cenário da paternidade dentro das esferas faveladas e periféricas desse Brasil, que é essa ausência absurda da presença do pai na criação e na vivência de uma criança, né? Às vezes, para além de ser no berço familiar ali, na vivência mesmo não sendo família da mesma casa, o quanto que a figura paterna vai se deslocando da vivência das crianças e a figura materna vai permanecendo. Então, para além do que a obra gera sobre um recorte de um Brasil, ela também causa coisas sobre uma reflexão de um atual Brasil, sabe? De como estamos, sabe? Eu acho que isso tudo provocado por uma arte, provocado por uma pintura, é muito importante para a gente fazer discussões que, às vezes, não são possíveis de fazer a partir de um encontro extremamente verborrágico, falado, conversado, sabe? Às vezes, uma arte, ela consegue estimular reflexões que horas e mais horas de apresentações faladas de alguma coisa não seria, né? Então, isso também foi um ponto muito positivo e eu acho que a gente tem que fazer mais vezes trabalhos como esse na cidade de Deus. Você está falando, Ricardo, está falando de um negócio importante, porque no mundo da literatura, a gente está tratando muito aqui, né, no Free Paracatu, sobre literatura, enfim, essas temáticas que nos atravessam, né? Aqui tem muito quilombo, né, em Paracatu, né? E a gente, a Rocinha, a gente parece um quilombo urbano, né? Porque, dado a quantidade de população negra que tem na Cidade de Deus, né? Mas nós ouvimos bastante de pessoas que viraram escritores porque participavam, iam a feiras, iam a Bienal, visitar, né, essas e tinha essa impressão que você começou a falar no início para nós, de que, por exemplo, a Portinari era um estrangeiro, quer dizer, o que seja, é como se nós não tivéssemos pintores no Brasil, né? Então uma ideia inicial bem distorcida. E as pessoas que dão depoimento sobre escritores, né, falam a mesma coisa, quer dizer, eu me tornei escritor porque comecei a ir à feira, comecei a gostar de livro, comprava aqueles livros baratinhos, depois, enfim, resolvi escrever, mas o grande impacto mesmo da fala deles é o contato com o autor, né? Ou seja, o autor existe, porque o autor das nossas memórias são os autores do passado, né? Machado, Lima Barreto, enfim, né? São esses autores que já se foram. Então, assim, a única presença que nós temos desses autores são os livros. E eu fico imaginando, então, a molecada, vou chamar assim de molecada, né? Esse termo africano, moleque, né? Mas, assim, no sentido de presenciar isso, olhar isso, né? Ter um contato próximo a isso. Aqui em Paracatu, a inauguração da exposição Portinari Negro, né? Com mais de 40 telas ampliadíssimas sobre Portinari, deu um impacto extraordinário. É uma cidade do interior, mineiro, aqui no noroeste de Minas, bem próximo de Brasília, 200
e 10 quilômetros de Brasília, mas é como se jamais tivesse um contato com algo tão, digamos assim, surpreendente, né? E uma cidade com a presença negra acima de 70%, por exemplo, né? Então, a geografia urbana da cidade diz que são mais de 70% de negros, pretos e pardos na cidade, e também com muitos quilombos, né? Então, assim, o quanto uma cidade mineira, que é aqui Paracatu, tem um impacto com essa arte, e eu fico imaginando essa cidade, né? A Cidade de Deus é uma cidade, de fato, dentro do Rio de Janeiro, né? O quanto isso também, de alguma maneira, chocou, entre aspas, né? Aqueles que viram, né? E eu queria saber se teve desdobramento, assim, se alguém apareceu lá com desenho, o Ricardo, que eu fiz aqui um desenho assim, assado, se teve essa experiência, assim, e que eu acho edificante. Então, teve o desdobramento do pedido da volta da exposição, né? Muitas pessoas pediram para voltar, muitas Ela ficou pessoas... quanto tempo, Ricardo? Ela ficou quanto tempo no... Por 2 semanas. Ah, pouquinho, né? Ô, Por 2 João semanas. Cândido, ô, João Cândido. Pô, muito pouco, João Cândido. E aí muitas pessoas pedindo a volta tal da exposição. No final do processo ali, né, que a pessoa era guiada na exposição, a criança ela tinha uma oficina artística, então elas desenvolviam desenhos ali. Então muitas crianças desenvolveram os desenhos ali. Muitas crianças quiseram fazer teatro, aula de teatro nos arteiros, porque estavam tendo a experiência de estar dentro dos arteiros, assistindo a exposição, conhecendo a instituição e conhecendo a exposição e tendo a experiência artística ali de pintar no final. E aí as mães né, vinham depois e falavam, pô, tem vaga para o teatro e tal. Então muitas crianças que hoje estão nas aulas de teatro passaram a fazer aulas de teatro porque vieram à exposição, né? E tiveram esse contato com o Portinari, tiveram esse contato ali com o Instituto e juntou todos esses pontos e está lá agora fazendo aula de teatro. E eu acho que para um lugar, para uma cidade de Deus, né, ser noticiado na TV que tem uma exposição sobre o Portinari, traz um lugar muito significativo para o morador, que muitas vezes é massacrado por um noticiário que expõe somente a violência de um território, né? Eu acho que a gente não está aqui para dizer que aquele lugar não tem violências das mais variadas, da ausência do Estado até a presença maciça do Estado a partir do seu braço mais contundente nas favelas, que é a PM. Porém, não dá para limitar um território a somente esse ponto, tendo tanta coisa acontecendo, tendo tanta diversidade. A gente, às vezes, pode falar de uma forma muito única sobre um condomínio de algumas partes privilegiadas do Rio de Janeiro, que eles são meio que uma única coisa, assim, sabe? Tem uma monotonia, tem um lugar ali meio mais do mesmo. E aí sim dá para você um pouco falar, às vezes, definir aquele lugar com uma única palavra. Agora, uma favela que tem todo o atravessamento que tem, histórico, cultural, toda a diversidade que tem, toda a presença de pessoas de várias regiões do Brasil que tem, não tem como você defini-la com uma única palavra. Não tem como você anunciar ela na TV como um único lugar perigoso, sabe? Como um lugar violento. Não tem como. Não tem como de maneira alguma. Então, ter a exposição de Portinari lá é também construir, né, dentro desse processo de muitos anos, uma outra imagem para a Cidade de Deus que vai para além da imagem construída a partir do filme, que não é que o filme seja um filme mentiroso, mas acaba sendo um filme que apresenta uma imagem única sobre um território que existe. E aí a gente tem feito... Desde então, pessoas antes do filme fazem esse trabalho em relação à imagem da Cidade de Deus e pós o filme, mais pessoas passaram a fazer porque era necessário reconstruir, recontar também outras histórias para além daquela. E é isso que a gente tem feito até então, e a exposição do Portinari se soma a essa luta da gente de recontar uma história da Cidade de Deus como um lugar que tem sim suas violências, porém é um lugar extremamente artístico, é um lugar que pode ser considerado um dos principais berços do funk dos anos 2000 do Rio de Janeiro, porque de lá saíram o Cidinho Doca, a Tati Quebra Barraco, Bonde do Tigrão, Bonde do Vinho, os Havaianos,
sabe? Muitas das músicas que agitaram e agitam as festas do Brasil e de muitos lugares do mundo foram pensadas e envolvidas ali naquele território. Então, assim, é sim um território artístico, é sim um território cultural, e ter Portinari dentro desse território faz todo sentido por conta disso. Então, são discursos revolucionários, né? Porque você propõe uma inversão de valores, você sai da página policial para a página cultural, né? Ou seja, sai para os cadernos nobres, que vão adentrar a sala da elite da Zona Sul, da Barra da Tijuca, né? Da Tijuca em si, né? Dos lugares nobres do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, nesse sentido, o Portinari continua sendo um revolucionário, nesse aspecto, né? E o filho, João Cândido Portinari, tem pego essa bandeira do pai, né? E ainda levando o legado do pai. Eu acho que é um impacto muito, muito interessante, Ricardo. Bom, eu acho que é um pouco por aí. Você demonstrou bastante um perfil que a gente tem pautado no Free Paracatu, né? Que é essa desconstrução da realidade nacional, né? O Brasil precisa se reconhecer como Brasil, e quando a gente territorializa, né, uma situação, quer dizer, a gente está falando aqui um pouco da Cidade de Deus, mas podemos falar de qualquer outra região brasileira, né? A gente fica pensando o quanto o Brasil, no passado, né, esse Brasil aí descoberto, entre aspas, em 1500, né, por um país que hoje tem cerca de 12 milhões de habitantes, que é Portugal. Desses 12 milhões, você tem muitos brasileiros, muitos africanos, muitos descendentes de africanos ainda em território português. E aí, o quanto nós somos um país de 220 milhões de pessoas, e ainda fadado, né, a discursos eugenistas, discursos de supremacia branca, pautas da branquitude, né, em confronto com pautas da negritude em si, né? Então, eu acho que quando você traz essa experiência de contato com a arte do Cândido Portinari, a gente está falando de algo realmente que é para mudar, quer dizer, que é para trazer reflexão, para pensar, né? Eu queria, então, que você falasse aí algumas mensagens, enfim, desse algum recado para quem está aqui nos assistindo nesse bate-papo nosso aqui. E, enfim, então, seria um pouco por aí. Primeiro, agradecer esse espaço, assim, dizer quanto que é importante, quanto que eu fico feliz de estar aqui conversando, falando um pouco sobre Cidade de Deus, sobre Portinari, sobre o posicionamento dele enquanto um homem que, para mim, acho que o Portinari, hoje a gente vive um momento, a gente fala sobre o antirracismo, né? Mas eu tenho construído, e essa é a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre isso, que eu tenho construído isso nas minhas andanças, do quanto que a gente precisa sair um pouco do lugar do antirracismo, né? Principalmente as pessoas brancas, e entrar para o lugar do combate ao racismo, sabe? A gente precisa ser combativo, e principalmente as pessoas brancas tidas como aliadas, porque se ante alguma coisa, você é ante algo que vem, você é quase que alguém que suporta alguma coisa que está sendo imposta a você e à sociedade, e você ser ante aquilo é um lugar quase que óbvio, quase óbvio. Na verdade, deveria ser óbvio para todo mundo, mas para uma pessoa que tem mínimo de consciência, é óbvio, é óbvio, sabe? É óbvio que você é anti isso. Sei lá, é óbvio que eu sou anti a violência contra a mulher. É óbvio, entendeu? É óbvio. Então, quando uma pessoa se anuncia como uma pessoa antirracista, a pessoa está tendo um anúncio óbvio. E esse lugar de a pessoa se anunciar antirracista atualmente tem sido um lugar, tem sido uma moeda, tem sido um capital simbólico, financeiro, para muitas pessoas brancas. E aí, não dá para ser assim, se tratando de Brasil.
Não dá para ser assim no país que tem a maior população preta fora da África. Não dá para você ser anti algo que acontece com a maior parte da população. Está errado se acontece algo com a maior parte da população, se a maior parte da população é dilacerada, é morta, violentada, você não tem que ser anti o que acontece com a maior parte dessa população. Você tem que combater, você tem que ser combativo, você tem que estar ativo dentro dessa ação para que isso não aconteça. Você ser anti é óbvio, você é anti-racismo dormindo. Dormindo eu sou anti-racismo. Acordado, eu sou um combatente contra o racismo. Eu estou diariamente combatendo o antirracismo. Só que não dá para a gente ser os combatentes, porque nós somos as vítimas do racismo. Nós somos quem sentimos o racismo. Não tem como as mulheres, eu sempre gosto de exemplificar a questão da mulher nesse comparativo com a questão do racismo. Não tem como as mulheres violentadas, mortas, serem as que vão ser as mais combativas contra a violência